Dr. Josemar Honório Barreto. Dr. Josemar, antes de começar esse bloco, vamos começar, aliás, começando esse bloco, eu gostaria de fazer aqui um parênteses sobre o alcoolismo. Eu quero abordar com o senhor, por exemplo, uso de êxtase, está tão em moda aí, cocaína, crack, isso são venenos, também isso vicia? Olha, isso hoje é chamado de dependência cruzada. Há muito tempo, quando eu comecei a tratar de alcoolismo, eram alcoólatras puros, vamos dizer assim. Era somente alcoolismo. Hoje, alcoólatra puro quase não existe mais. São dependências cruzadas, álcool e outras drogas. Então, o álcool em grandes doses, em dose pequena, ele é estimulante, que lá age na região dos nossos instintos e ele estimula a agressividade, estimula o sexo e outras coisas mais. Mas ele, depois que bebe bastante, ele é depressor do sistema nervoso central. Ele dá sono, tontura, por isso que a pessoa cai. Então, hoje se usa muito uma bebida à base de cafeína, os Red Bulls da vida, para quê? Para tirar o sono do indivíduo. Ele bebe bastante álcool e toma o Red Bull à base de cafeína para não dormir. Ele fica um bêbado acordado. É verdade. Ou então ele usa cocaína, cheira cocaína, que é estimulante também, para não dormir. Usa o êxtase, que é um perigo tremendo que mata, o indivíduo pode infartar, mesmo jovem, no uso do êxtase. Então, e bebe muita água, porque o êxtase dá uma desidratação, o álcool já causa desidratação. E ele começa a beber o álcool e toma o êxtase, que é um outro estimulante. O êxtase é uma droga terrível. Foi descoberta em 1914 como anorexígeno, para indicar para as pessoas que queriam tirar a vontade de comer, controlar o modo de comer para obesos. E aí viram que era uma droga terrível, pior do que essas porcarias que estão aí na farmácia, à base de anfetaminas anorexígenas, né? Que também causa um problema terrível, principalmente nas mulheres. E aí escondeu-se a fórmula e agora alguém descobriu e está lançando no mercado como droga. E é uma droga que mata, né? E junto com o álcool ela mata muito mais, enlouquece muito mais a pessoa. Associar os dois? Álcool e êxtase, né? Aí é o fim. É o fim da picada, né? Doutor Josemar, uma pergunta que creio é importante para aqueles que têm em suas famílias problemas de alcoolismo. O alcoolismo tem cura? É o que eu disse, alcoolismo em si, a doença não tem cura, mas tem tratamento para que o indivíduo pare de beber e viva uma vida socialmente agradável, uma vida digna. Então, o que o familiar deve fazer? Se falar para ele que ele é alcoólatra, ele não aceita. Porque nenhum alcoólatra aceita que ele é alcoólatra. Falar, você sofre de uma doença chamada alcoolismo. Talvez seja até mais receptivo, falando assim, você é um alcoolista, parece mais chique, mais bonito, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Ele bebe, cai, faz besteira, a família quer separar dele. Não tem um alcoólatra que já bebe já há bastante tempo casado que a família está satisfeita, né? Os filhos estão todos deprimidos, com problemas. Eu acredito que a família tem que agir, e agir rápido. Procurar médicos, procurar terapeutas, né? Psicólogos, ou então o que nós temos para oferecer à sociedade, tratando da própria sociedade, que é como Alcoólicos Anônimos pro Alcoólatra, é o Al-Anon, grupos familiares de Al-Anon, para os familiares e amigos. Então, eles vão ter o mesmo programa espiritual, não é religião, mas o mesmo programa espiritual do AA. Para quê? Para eles próprios enfrentarem aquele problema do alcoolismo do marido, ou do filho, ou do parente mais próximo, né? Eu vi e assisti isso. Você é um cachaceiro.
Aí a resposta: eu não sou cachaceiro. Cachaceiro é quem fabrica a cachaça. Eu sou consumidor. Já ouviu isso? Já, demais. E como temos consumidores, né? Exatamente. Eu acho que o álcool, eu nunca vi ninguém dizer: se hoje eu sou um homem feliz, se hoje eu sou rico, se hoje eu tenho prosperidade, se hoje eu tenho uma família maravilhosa, é porque eu bebo. Você já ouviu isso? Mas se hoje eu estou no fundo do poço, hoje a minha mulher me largou, meus filhos não querem saber de mim, eu estou desempregado, por quê? Por causa do álcool. Isso eu já ouvi milhares de vezes. Então o álcool não dá lucro para ninguém, só dá para o cachaceiro, né? Para o que fabrica a cachaça. E aliás, até o nosso presidente recomenda-se a cachaça para exportação, que dá um lucro danado lá fora. O povo lá de fora gosta da nossa pinga. Doutor Josemar, qual o papel da família no tratamento e convivência com aqueles que dependem do álcool? São dependentes do álcool. Na verdade, são alcoólatras. Papel da família. A família deve frequentar, então, grupos de ajuda, né? De mútua ajuda, para entender mais, para ele poder ficar mais em paz. Porque, às vezes, a família sofre mais do que o próprio doente, né? E também para saber como ajudar, como falar, como agir, né? Brigando, discutindo, dando conselhos, nada disso resolve. Porque todo mundo sabe as consequências, a maior parte das pessoas sabe que ele está bebendo em demasia. Ele sabe disso. O que ele não consegue é separar dessa paixão doentia pelo álcool. Porque o álcool causa compulsão física e uma obsessão mental. A compulsão física é essa vontade irresistível de beber uma dose, mais outra, e mais outra, e mais outra, até ficar totalmente bêbado. E a obsessão mental é uma grande mentira que a pessoa acredita nela. É como se fosse um amor bandido. Uma mulher linda, maravilhosa, e que trai o indivíduo, passa a AIDS para ele, e ele continua amando aquela mulher. É como numa novela que está tendo aí um italiano que é apaixonado numa prostituta que vive fazendo papel ridículo com ele e continua apaixonado por ela. O álcool é mais ou menos aquela mulher. Doutor Josemar, existem alguns fatores que ligam o alcoolismo a doenças como depressão, fobia social e outras doenças. Pode-se ter uma ligação com o alcoolismo, tudo isso? Pode, nós chamamos de comorbidades. É onde existe uma outra doença que se associa a outra doença, pode ser causa ou consequência da mesma. Existe paralelamente, né? Então a depressão é uma delas, a ansiedade é uma delas, a fobia é uma delas. Tem pessoas que chegam em casa e tem que tomar um uísque para poder relaxar, né? Tem de beber para dormir. Conheço muitas pessoas que falam: não, eu só durmo quando eu bebo. Quer dizer, uso o álcool como sonífero, né? Outras, para dançar, ele tem de beber. Então eles inventaram que o álcool é socializante. O álcool nunca foi socializante. O álcool é euforizante, né? Se ele fosse socializante, não haveria brigas, não haveria tiro, facada, né? A maior parte dos tiros, facadas dos jornais é por causa do álcool, né? Está ligado à bebida alcoólica, né? Existe uma personalidade específica para aquele que é dependente de álcool? Olha, específica que a gente poderia dizer, não. Mas tem algumas coisas que é muito ligado ao alcoolismo. A dependência, não só do álcool, mas a dependência das pessoas. Ele faz dependência da esposa muito fácil, às vezes, e a esposa também dele. Às vezes o casamento está já na beira do abismo, mas eles não conseguem se separar por causa da dependência emocional que existe entre os dois. Então, o ciúme é uma coisa muito terrível no alcoólatra, porque a baixa autoestima dele é terrível. Então, como ele não se gosta, ele não se acha o bom, ele então tem ciúme da esposa.
E eu conheço casos de pessoas que chegam a agredir a esposa pensando que ela tem outro homem. E às vezes ele é casado com a melhor mulher do mundo, que nunca vai traí-lo. Aliás, certas mulheres de alcoólatras estão cheias de homem. Não quer saber de homem de jeito nenhum, porque o dela já causou tanto transtorno que ela não quer saber de outro, né? Como é reconhecido um alcoólatra? Qual estágio é necessário para atingir, para ser reconhecido como alcoólatra? Olha, tem pessoas que acham que o alcoólatra é aquele que bebe todos os dias. Eu gosto muito de uma definição de um psicólogo que atendia lá em São Paulo. Ele já deve até ter morrido. É um livro muito antigo que eu li dele, que ele dizia assim: alcoólatra é todo aquele que não resiste à primeira dose, não para na segunda e não lembra da última, né? Então não interessa que fase ele está. Então eu acho que a alcoólatra, ele tem 4 fases. A primeira fase ele bebe de vez em quando, ele bebe às vezes, mas toda vez que bebe, ele bebe desbragadamente, sem controle, ele perde o controle depois que ingere a primeira dose e causa problema para si ou na sociedade ou na família. Na segunda fase ele já está bebendo todo fim de semana. Fim de semana é dia do churrasco, é dia dele beber à vontade, porque ele não vai trabalhar, então ele começa a parar na segunda-feira, porque ele não é bobo, ele sabe que tem de trabalhar. E às vezes existe o abstencionismo na segunda-feira, porque ele está de ressaca e fala para a esposa dizer para o patrão que ele está com diarreia, que ele está com dor de barriga, que ele está gripado. E a mulher mente, em vez de falar: não, se quer mentir, mente você. Mas ela não consegue, ela vai e mente para o patrão. Então essa é a segunda fase. A terceira, ele começa a beber todos os dias. Ele inventa datas para beber, data de casamento, festa de aniversário, de amigos e tal. A hora que ele vê, ele está bebendo todos os dias, mas ele ainda consegue trabalhar, porque ele bebe só durante o dia. Até que ele entra na última fase, que ele está bebendo o tempo todo. Ele vive para beber. Aí as pessoas dizem: ele é alcoólatra. Não, ele já era alcoólatra. Ele chegou na última fase, ele chegou no fundo do poço. Ele já é um homem que não preza por nada mais nesse mundo. Ele só está esperando a morte, né? Está vegetando. A gente conhece caso, por exemplo, de o homem chega em casa, como o senhor disse: vou tomar um uísque para relaxar. A esposa fala: eu também vou te acompanhar. E acaba os dois ingerindo bebidas alcoólicas na frente dos filhos. Que exemplo é esse? Olha, é o exemplo mais terrível. Você já ouviu falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então não adianta você dizer para o seu filho: não use drogas, e você está com um copo de uísque na mão e um cigarro na outra. Você está com 2 drogas terríveis na mão. As drogas que mais matam no mundo, você está com elas nas mãos. E falar para o seu filho não usar droga. Isso aí é de uma barbaridade, né? Como dizem os nossos amigos gaúchos, né? Isso não devia existir.